É isso mesmo, recentemente eu andando de ônibus, uma mulher puxou o meu cabelo do nada. Eu sequer tinha feito qualquer coisa contra ela, mas o fato é que eu consegui observar algumas coisas e aprender algo com isso. Por isso eu quis repassar aqui para você. E eu deixei anotado aqui alguns tópicos para poder não esquecer. E o primeiro que eu anotei é vivendo no agora. No momento que ela puxou o meu cabelo, eu não conseguia estar em outro ambiente que senão no aqui e no agora. Confesso que na hora que ela puxou meu cabelo, segundos antes eu estava um pouco aérea, pensando em outras coisas. Mas a partir do momento que ela puxou o meu cabelo, isso me trouxe para a realidade, isso me trouxe para o presente. E outro tópico que eu trouxe aqui é livre de julgamentos. Naquele momento eu estava vivendo o aqui e o agora e eu estava livre de julgamentos. Porque no momento que ela puxou o meu cabelo, eu já não estava julgando a situação, eu só estava vivenciando, eu não conseguia julgar como algo bom ou como algo ruim, simplesmente eu estava vivendo aquilo dali. Eu não consegui julgar o porquê ela tinha feito aquilo ou porque eu não conseguia simplesmente ficar com raiva ou triste ou chateada ou até mesmo surpresa, mas eu simplesmente estava literalmente vivendo aquele momento. Agora o que é que eu percebi? O exterior. Poucos segundos depois que já passou essa situação, já me veio, ei, olha ao redor, vê se as pessoas estão olhando para você, vê se as pessoas estão te julgando ou talvez rindo de você, ou talvez estejam até preocupadas com você. Mas é engraçado que, segundos antes eu simplesmente não conseguia pensar em nada disso e eu realmente vivenciei o aqui e o agora. E muitas vezes isso na nossa vida é raro, a gente ter esses momentos de vivenciar o aqui e o agora. Muitas vezes a gente está perdido nos nossos próprios pensamentos, nos nossos próprios conflitos e a gente não consegue vivenciar o aqui e o agora. E naquele momento, apesar do puxão de cabelo, que já eu vou te explicar o porquê ela puxou o meu cabelo, apesar desse puxão de cabelo, eu vivenciei o agora. Isso me trouxe para a realidade, isso me trouxe para o agora. E quantas vezes a gente fica com diversos pensamentos de coisas que nunca vão se concretizar e esquece de vivenciar esse momento. Porque no final das contas é isso que a gente tem momentos. Um momento aqui, outro momento aqui, outro momento ali. E é só aquele momento. Depois que ele passa, ele não existe mais. Ele pode até se fazer presente nas suas memórias, mas ele não é mais tão palpável. Ele não é algo que você realmente está vivenciando. E muitas vezes a gente fica apegado a situações do passado ou com tantas preocupações, com ansiedade com o futuro, e a gente se esquece que o melhor momento que a gente tem para viver é o agora. Porque é o único momento que a gente consegue de fato viver. E esse puxão de cabelo me trouxe essa reflexão de quando a gente está aqui no agora, não existe sofrimento. A dor, ela pode até ter existido naquele instante, quando eu me dei conta do que estava acontecendo, mas o sofrimento não. O sofrimento ele começou depois com os meus pensamentos, com os meus questionamentos que nem foram tão intensos quanto normalmente eram antigamente, quando eu não tinha acesso a determinados conteúdos, a determinados estudos. E o fato é que um tempinho depois minha cabeça começou a doer, mas eu não me sentia mal por aquilo, eu não estava em sofrimento apesar da dor. Por isso que muitas vezes é dito que a dor ela existe, mas o sofrimento ele é opcional. Por quê? Porque naquele momento minha cabeça de fato doeu um pouco, mas eu não estava sofrendo com aquilo, eu estava aproveitando e vivenciando aquela situação. Embora foi uma situação um pouco até desconfortável, mas ao mesmo tempo foi uma situação que me trouxe esse despertar, que me trouxe essa clareza da importância de estar no aqui e no agora. Mas agora eu vou te contar por que a mulher puxou o meu cabelo, apesar de eu não ter feito nada contra ela. Eu estava em pé no ônibus, essa outra senhora estava sentada e tinha uma senhora vindo pelo corredor do ônibus. Essa senhora que estava vindo pelo corredor do ônibus, ela ia caindo. E rapidamente essa senhora que estava sentada estendeu a mão para puxar a senhorinha que ia caindo. E nesse estender a mão para puxar a senhorinha, para que a outra senhora não caísse, a mão dela passou por dentro do meu cabelo. E eu fui um pouco junto com a mão dela. Só ela tocando aqui, deixa eu desligar. Então vejam só que situação que para mim naquele momento foi inesperada. E quantas vezes na nossa vida não acontecem coisas inesperadas e muitas vezes a gente se irrita, a gente
fica chateada, a gente não entende, mas às vezes essas situações inesperadas, que às vezes podem gerar até um certo desconforto, elas vêm muitas vezes para nos sacudir, para nos acordar, para dizer: ei, acorda, vive o agora, vive o presente. Esteja aqui e agora. E aí eu lembro que depois que aconteceu isso, ela ter puxado meu cabelo e aí ter voltado a mão dela, eu também voltei. Acontece que eu olhei para o lado, vi a situação que estava acontecendo, entendi o que estava acontecendo. Ela disse: nossa, eu coloquei minha mão rapidamente para puxar a senhora e teu cabelo foi junto. Desculpa, não, tudo bem. Que inclusive eu tinha pensado que tinha sido a senhorinha que ia caindo, que segurou no meu cabelo para não cair, mas não, já foi essa outra senhora que estava sentada. Ou seja, se eu tivesse julgado ali simplesmente no sentido: nossa, que senhorinha puxou meu cabelo, isso e aquilo, porque ia caindo em vez de segurar no ferro aqui do ônibus. Mas, veja só, nem foi ela, foi a outra pessoa. Então, muitas vezes também a gente julga as situações sem ter todas as informações. E é por isso que a gente não deve sair julgando as situações por aí. Porque a gente muitas vezes não tem todas as situações, mesmo vivenciando, mesmo estando lá naquela situação. E eu quis trazer essa reflexão aqui para você, para que a gente possa olhar as coisas com mais leveza, com mais alegria, para que a gente possa não deixar o nosso humor ser influenciado por situações externas, para que a gente consiga vivenciar o aqui e o agora e que a gente não espere a vida dar um chacoalhão na gente para a gente vivenciar esse momento. Me conta aqui embaixo o que você achou a respeito dessa reflexão. Você já passou por alguma situação ou experiência parecida? Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!